Então, o burnout é uma coisa que é muito importante prevenir, né? Então, quer dizer, e entender que burnout nunca é uma coisa que acontece só com o indivíduo. O burnout é sinônimo de uma doença institucional, né? De um problema no ambiente de trabalho, no clima institucional. Então, o tratamento mesmo do burnout envolveria todo um esforço contínuo das empresas de melhorar o ambiente de trabalho, de ter uma atenção para a saúde mental, de oferecer suporte. Não é uma coisa que basta medicar a pessoa doente, entende? O burnout é um conjunto de sintomas. Em geral, quando em medicina você tem uma condição que é chamada de síndrome, normalmente é porque você não sabe exatamente o que ela é, assim, precisamente, né? Algumas síndromes têm esse nome, carregam esse nome, já se conhece exatamente o que elas são, mas a síndrome de burnout é um bom exemplo disso, porque síndrome quer dizer um conjunto de sinais e de sintomas. Então, é um conjunto de coisas que costuma vir junto, né? Então, o motivo de ter esse nome, síndrome de burnout, quer dizer justamente que, em geral, as pessoas experimentam algumas coisas em relação ao trabalho, né, especificamente a vida ocupacional, que cursa com alguns sintomas que são típicos, e isso sempre vem meio junto, vem meio mais ou menos da mesma forma, de uma forma reconhecível, né? Então, a gente chama isso de uma síndrome de burnout. Mas não quer dizer que é exatamente uma doença, certo? Assim, a gente não sabe, não dá para dizer assim exatamente que o trabalho causa doença, né? Tanto que ela está classificada como uma condição relacionada a trabalho, uma situação que leva a uma atenção de saúde, né? A gente não pode dizer exatamente que seja uma doença, entende? Mas quais são esses sintomas, né? Então, o que é a síndrome de burnout? Ela é caracterizada por, basicamente, esgotamento físico, é uma sensação muito importante de cansaço, de falta de ânimo, de energia, né? Associado a algumas alterações mais relacionadas à relação interpessoal. Então, a pessoa tende a ter uma dificuldade em relacionamentos que a gente chama de despersonalização ou de cinismo, que é uma espécie de uma negatividade meio difusa. Sabe, quando a pessoa começa com frases do tipo: ali ninguém presta, um monte de gente medíocre, ou tá todo mundo ali só atrás de dinheiro, um monte de gente falsa, ou coisas desse tipo. Quando a pessoa espalha essa negatividade que deixa de ser personalizada, deixa de identificar um problema e passa a ver tudo como muito ruim em torno dela, né? Ele tem os sintomas típicos de uma crise de ansiedade crônica, né? Então a pessoa fica ansiosa, meio preocupada, com ruminações, com dificuldade para dormir. Tem um monte de alterações que são típicas. Essas que eu descrevi são aquelas que são incomuns em outros tipos de transtorno da ansiedade, então que fazem com que a gente ache que essa situação ligada ao trabalho cause uma síndrome específica, entende? As lideranças, de maneira geral, não estavam preparadas para esse momento, assim como os liderados, as pessoas lideradas também não estavam. A gente lidou com um cenário de muita ansiedade, insegurança, incerteza, que a gente mesmo não conseguia prever o futuro, a incerteza. E isso mexe muito com a nossa emoção enquanto ser humano, porque a todo momento a gente quer estar no lugar de planejamento e controle. E as empresas trabalham dessa forma, né? A gente quer trabalhar com previsibilidade e a gente não conseguiu, nesse momento, atuar com essas armas do jogo, né? Então, cada vez mais, eu vejo que é um desafio e existe uma grande importância acerca desse tema. E aí a gente vê muitas pessoas que não praticavam, por exemplo, terapia e entendiam que não era uma prioridade no seu momento de vida, buscando realizar terapia e vendo o resultado da terapia em suas vidas. Então, eu entendo que toda liderança precisa ser humanizada. Eu não estou lidando com uma máquina, não estou lidando, né, com um computador, eu estou lidando com uma pessoa que ela tem muitas emoções, ela tem muitos sonhos, ela tem muitas expectativas, e a gente é carne e osso, né? Então, um princípio que a gente tem aqui é: se não está tudo bem, relaxa, vamos conversar, você quer conversar agora? Então, são princípios que a gente vai trazendo para as nossas lideranças no dia a dia, e elas veem a importância disso, né? O burnout, ele não reconhecido, ele vai se tornar uma condição crônica, né, uma condição arrastada, que a pessoa vai viver anos e anos e anos sob uma condição de esgotamento físico, mental, de cansaço, de desânimo, de tristeza, né?
E a gente sabe isso, se não tiver já configurado como uma síndrome depressiva, evolui para uma depressão, né, para uma coisa mais grave. Depressão tem várias consequências, entre elas um aumento mesmo até de doenças físicas, né, diabetes, doenças cardiovasculares, pelo nível de cortisol circulante durante anos e anos e anos. Isso é uma coisa que vai sobrecarregando o físico mesmo da pessoa, além das consequências mentais. Talvez a mais grave é o suicídio, que tem um risco muito aumentado nesses casos, né, de depressão e de burnout. Isso é bem documentado. Mas outras consequências indiretas também, né? Por exemplo, o alcoolismo é uma coisa super comum, né? O alcoolismo se desenvolve muito a partir dessa sensação crônica de esgotamento, de cansaço, de sofrimento, que o álcool vira aquela coisa meio da automedicação, que a pessoa passa a usar para conseguir dormir, para conseguir relaxar quando chega em casa, esquecer os problemas, vira um problema maior ainda, né? O burnout, o problema do burnout é que ele não tem um tratamento simples, né? Não é uma coisa que você pode só tratar com uma medicação, uma coisa que, né, claro, existem medicações que ajudam no burnout, não são medicações específicas, né, são as mesmas medicações que a gente usa para ansiedade crônica, para depressão, né, que podem ajudar, mas o burnout, especialmente o burnout, por ter essa relação com o trabalho, coloca muito uma questão importante, que é assim, o quanto faz sentido você tomar uma pílula para poder suportar um trabalho que está te fazendo mal e em condições normais, né? Então, nesse sentido, o tratamento, simplesmente tratar e resolver, não é assim que a gente pensa, né? Então, o burnout é uma coisa que é muito importante prevenir, né? Então, quer dizer, e entender que burnout nunca é uma coisa que acontece só com o indivíduo, né? O burnout é sinônimo de uma doença institucional, né? De um problema no ambiente de trabalho, no clima institucional. Então, o tratamento mesmo do burnout envolveria todo um esforço contínuo das empresas de melhorar o ambiente de trabalho, de ter uma atenção para a saúde mental, de oferecer suporte. Não é uma coisa que basta medicar a pessoa doente, entende? A gente faz um trabalho na Mutato desde 2019, né, que foi quando eu assumi a cadeira de RH, e em todo esse processo, né, quando eu cheguei dentro desse mercado publicitário, eu percebi que as pessoas tinham muitas crises de ansiedade, assim. E aí a gente contratou o Zen Club, que é uma plataforma de saúde mental, né, que tem alguns psicólogos que fazem esse apoio online, para ajudar a galera do dia a dia de trabalho. Então, contratamos o Zen Club e aí eu fiz uma ação bem massiva em 2019, que foi anterior à pandemia, né, que foi o período anterior à pandemia, a gente já estava pensando nisso. Então, a gente fez algumas ações massivas em 2019 para conseguir trazer um pouco mais de segurança, de um local de trabalho mais acolhedor, sabe? Para que as pessoas conseguissem, no dia a dia, entregar os jobs sem ter tanta ansiedade, sem ter tanta pressão do cliente. Essa foi uma decisão relevante e importante, né? Quando saiu a nova classificação internacional de doenças, CID-11, o burnout foi incluído, porque antigamente você não tinha, até isso sair, você não tinha como ter um código específico do burnout. Então, quando você pegava alguém com burnout, algumas pessoas iam classificar lá como, sei lá, uma reação de ajustamento, outros iam dar o nome de uma depressão, de uma ansiedade crônica. Você tinha vários possíveis nomes para dar, mas fica uma coisa, cada um chamava de alguma coisa, achava um código para valer como burnout, né? Então, o fato de estar na CID agora permite que a gente, que todo mundo, quando identifique isso, quando diagnostique isso, classifique da mesma forma. Então, isso tem um impacto estatística, em termos de atenção à saúde pública, de você prestar atenção, conhecer os dados, gerar mais conteúdo e mais conhecimento a respeito da síndrome. Então tem essa importância. Essa é uma discussão muito antiga, desde que se começou a falar em burnout na década de 70, se é uma doença específica ou se é uma depressão, se é uma ansiedade, e o quanto isso ser relacionado ao trabalho ou não é digno de nota, tal. Então, a decisão da OMS também tem esse sinal, né? Assim, do tipo, tá bom, para a discussão um pouquinho, vamos dizer que isso existe, vamos olhar para isso, porque é importante, é um fenômeno relevante, né? Que é um importante tópico de discussão e de atenção em saúde pública no mundo de hoje. Então, vamos discutir isso a sério, né? Essa é a mensagem da OMS. A gente tem que pensar no clima institucional, no ambiente de trabalho, na promoção à saúde mental, desenvolvimento pessoal dos funcionários como uma coisa constante. Não adianta depois correr atrás quando já está um monte de absenteísmo, um monte de gente pedindo demissão, um monte de gente que não aguenta mais com burnout, fazendo tratamento médico, porque aí já é muito tarde, né? Assim, existe tratamento, é claro, mas o ideal seria a gente estar sempre pensando em como evitar isso, em como trabalhar para ter uma empresa em que o ambiente de trabalho seja saudável, né? Não seja uma coisa nociva.